De costas para a plateia. De costas para a plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. Apoia-nos também a Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. Estão também connosco os amigos da To Be On, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. E nunca é demais lembrar que durante a gravação dos nossos episódios, tanto eu como os meus convidados estamos acompanhados pelos parceiros e amigos da Fábrica Coffee Roasters. A Fábrica Coffee Roasters teve como objetivo desde o início trabalhar diretamente com os produtores e encontrar cafés únicos e que proporcionam experiências marcantes e que ajudem a difundir a cultura dos cafés especiais em Portugal. Hoje vamos provar um café vinho da Colômbia, um Jairo Arcila, e que foi extraído através do método Aeropress. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. O episódio de hoje é muito especial. É gravado na Fábrica Coffee Roasters da Rua das Flores, em Lisboa. É também muito especial porque é o último episódio de uma temporada inteiramente dedicada à maternidade. Passamos a temporada a conversar sobre a visão das mães e vamos fechar a temporada a conversar sobre a visão dos pais em relação à maternidade e paternidade. É também muito especial porque é o primeiro de esperamos muitos episódios em que vamos estar a conversar a quatro. Posto isso, passo desde já a apresentar os nossos convidados: Fernando Pacheco, Luís Fagulha e Tiago Lousa. Bem-vindos, meus queridos, aqui ao nosso podcast. É desde já a nota positiva. Vamos com 2 minutos e 17 e não cometi aqui nenhuma gafa aqui a gravar em direto. Portanto, isto vai um bom pronúncio aqui para a gravação do nosso episódio. Bem-vindos. Antes de mais, gostava que eu fizesse uma apresentaçãozinha muito, muito rápida e onde, se for importante para vocês, onde é que vos podem encontrar nas redes sociais. Tiago. Eu sou o Tiago Lousa, nas redes sociais, especialmente no Instagram, Tiago Miguel Lousa, é fácil de encontrar porque o nome não é muito comum. Eu sou pai de dois rapazes, um com 10 anos e um com quase 10 meses. Sou oficial da PSP, trabalho na Unidade Especial de Polícia, tenho também uma ligação muito forte ao desporto, como treinador, como CEO e owner de uma box de CrossFit e também como atleta, e tenho mais outros projetos ligados também a esta área. O Tiago, toda a gente conhece, certamente quem anda no mundo do desporto, é conhecido por ser multidisciplinar, não é? Já fizeste basicamente quase tudo. Provavelmente falta-te escalada de competição, não? Falta-me ainda muitos desportos, mas sim, tento encontrar algo que seja desafiante, que me motive, e normalmente isso acontece durante 12, 18, 24 meses e depois acabo por encontrar outra modalidade que seja diferente e novamente procurar um desafio de começar algo novo pela primeira vez. E tu, Luís? O Luís já o conhecem aqui da nossa primeira temporada, fechou a nossa primeira temporada connosco, agora vai fechar também a segunda. A terceira aparição fica já aqui combinado que pagam uma das contas da casa do mês. Está combinado. Luís, faz aí uma pequena apresentaçãozinha. Olá, eu sou o Luís Fagulha, sou enfermeiro, sou enfermeiro na Fundação Champalimau, sou pai também de 2 crianças, do Francisco, que tem 7 anos, e da Carolina, que tem 12. Aliás, a Carolina vai fazer este fim de semana 13 anos. A festa rija lá em casa. O tempo passa a correr. Para além disso, sou vítima da vossa programação, tanto CrossFit como dos treinos que fazemos às 5 da manhã, e é sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. E temos por último aqui o nosso grande Fernando. Fernando, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Gostava de fazer aqui uma pequena apresentaçãozinha. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Eu sou do Brasil, como vocês podem perceber pelo sotaque. Já moro em Portugal há quase 4 anos. Trabalho com tecnologia, como startups e scale-ups já há quase uma década. E sou hoje sócio da PKIoT aqui em Portugal e no Brasil, uma empresa de tecnologia para a indústria, e principalmente a indústria de manufatura, a indústria discreta. Então vai ser muito bom a gente conversar. Meu filho está para nascer. Então eu sou o caçula entre os pais. Vais aqui aprender aqui umas dicas valiosas aqui. Eu vou ficar bem episódio. Calado. Vai ser diferente um podcast calado aqui. Mentira. Não. E, bom, vai se chamar Daniel, meu pequeno que está chegando.
falta pouquinho. Está quase. Está quase. Provavelmente quando este episódio sair, provavelmente ele já terá nascido. É provável. Então Vamos acreditar que não antecipar. vai. Sim, vamos acreditar que ele não vai nascer durante este episódio, não é? Que é para não terminar aqui e não fazer aqui. Corre risco. Não, brincadeira. Pois é, esta é uma das características aqui deste nosso episódio. Foi quando convidei aqui o Tiago, o Luís e o Fernando, quis dar 4 visões. A minha visão de pai de um filho há pouquinho tempo, a Bianca tem 1 ano e 8 meses. Aqui o Tiago, que tem um filhote mais pequenininho e um filhote mais velho. O Luís, com 2 filhotes mais velhos. E o Fernando, que em breve irá ser pai. E vamos começar pela parte mais engraçada. Tiago, como é que soubeste que ias ser pai das duas? Lembras-te ainda do Rafa? Como é que foi? Da primeira não me recordo como soube, da segunda acho que foi por SMS. Por SMS? Estou a brincar. Não usamos SMS. Muito bom. Tanto na primeira, no meu primeiro filho como no segundo foi algo que foi planeado, foi programado. Aconteceu mais cedo ou mais tarde, dependendo da perspectiva minha e da mãe. Normalmente as mães criam uma expectativa das coisas acontecerem mais rápido e às vezes isso acaba também por atrasar um bocadinho o processo e ser complexo a nível emocional. Mas tanto numa como noutra situação foi algo que nós queríamos, que planeámos, que acabámos por prever e conseguir que acontecesse nos momentos que planeámos. E tu, Luís, como é que foi? Como é que soubeste que ias ser pai? Ainda te lembras? Já lá vão uns aninhos valentes, não é? Mas ainda me lembro, claro que me lembro. Também foram 2 gravidezes planeadas e na primeira vez aquilo que eu mais me lembro não foi de nós termos tido a notícia que íamos ser pais, foi como nós depois transmitimos ao resto da família. E foram momentos que eu nunca me vou esquecer, foram muito emocionantes. Lembro-me perfeitamente da primeira vez quando anunciámos que a Cláudia estava grávida da Carolina, que oferecemos à minha mãe e à minha irmã uma Xuxa, uma espeta. E elas não estavam nem aí, não estavam a perceber o que é que estava a passar, e assim que elas perceberam o que é que vinha aí, bem, eu nunca mais me vou esquecer, foram gritos de alegria e são imagens que ficam para sempre. São momentos sempre muito carregados de emoção. E tu, Fernando, como é que a Lígia te contou? Foi também como o Luís e o Tiago, eu já nós planejávamos, era algo pensado. Foi muito tranquilo, a gente ficou muito feliz, foi um momento de muita alegria, mas a gente demorou um pouco para contar para as pessoas, por uma questão do casal, de intimidade, do nosso Tiago, momento. Como diz o Tiago, para as mães principalmente, é muito carregado de sentimento e de muita intensidade. Sem dúvida. E um assunto que talvez poucas pessoas falem abertamente é sobre a ansiedade do planeamento. Acho que é um assunto duro para mães e pais e deveria ser falado com mais tranquilidade para tentar ajudar aqueles que estão em fase de planeamento para perceber que é duro, que é cansativo, que se gera uma expectativa muito grande, mas assim como o Luís trouxe um caso engraçado da família, talvez o caso mais engraçado que nós tenhamos vivido foi com o nosso sobrinho de 6 anos à época, e nós já sabíamos que era um menino. E nós ligamos para ele para dizer que ele teria um primo. Ele queria um primo ou uma irmã a vida inteira dizendo isso. E nós já sabíamos claramente que era um menino. E dissemos a ele, Mateus, você vai ter um priminho. E ele respondeu, estou sentindo que é uma menina. Nós dissemos, Mateus, estou te dizendo que é o Daniel. Seu primo vai nascer. E ele disse, estou achando que é uma menina pela segunda vez. Até que o pai dele disse, Daniel, Mateus, presta atenção no que seu tio está falando. E ele respondeu assim, é um menino mesmo? Minha vida vai ser muito melhor. Ou seja, ele vai ter com quem brincar, com quem se divertir. É muito engraçado aqui estes feelings vão havendo, a própria família, não é? Cria expectativas também muito grandes em relação aos primos, aos netos. É difícil também de lidar. Aliás, um dos episódios, aqui nós já estamos em final de temporada, portanto, um dos episódios, a Carla teve 5 anos para tentar engravidar a primeira vez. E isso, em termos mentais, deve ser um stress e uma carga emocional monstruosa, como dizia aqui o Tiago. Agora, começando aqui pelo Luís. Luís, porquê é que é para ti a paternidade? Isso é uma pergunta quase filosófica. Eu fiz de propósito, não vos mandei o guião, que era para vocês Sim. poderem aqui dissertar aqui em direto. Agora aqui o Tiago e o Fernando já têm vantagem, não é? Já podem estar a pensar enquanto isto é vantagem de gravar a 4.
Mas para mim a paternidade é basicamente dar tudo aquilo que eu sou em prol dos meus filhos. E eu gosto de olhar para a paternidade como, se calhar a palavra certa é o legado que eu quero deixar. Quando ouvimos aquelas frases feitas que deves deixar o mundo melhor do que encontraste, eu acho que o veículo para fazer isso é a minha paternidade com os meus filhos. São eles que são o meu legado, são eles que eu quero que sejam a minha marca neste mundo, e dedico tudo aquilo que eu sou, faço sacrifícios, faço tudo o que for preciso por eles, e vocês que são pais sabem disso. O Fernando ainda não sabe, mas depois vai saber que é a coisa mais importante do mundo. E para ti, Tiago? É muito aquilo que o Luís disse. Se tivesse que resumir em 2 palavras, diria exemplo e responsabilidade. Eu tento ser o melhor exemplo possível para os meus filhos, neste caso para o meu filho mais velho, que já tem esse discernimento, essa capacidade de avaliar e analisar, e até porque, e tu também já vais sentido isso de certeza, qualquer coisa que tu faças e que exijas que o filho faça de forma diferente, ele vai-te cobrar. São esponjas incríveis, não é? Daquilo que nós somos. Tudo, para o que lhes interessa, prioritariamente. Mas essencialmente é isso, é o exemplo. E é a responsabilidade por garantir que eles vão ter uma vida boa, a responsabilidade por garantir que eles serão boas pessoas, que fazem tudo aquilo que nós achamos que de bom devem fazer e positivo para a sociedade, como dizia também o Luís. É o nosso legado, é a nossa imagem, e eu sinto, e acho que todos nós sentimos em alguns momentos, muita responsabilidade em ser pais, em deixar algo para que eles possam viver bem, e mesmo aquelas coisas mais filosóficas que muitas vezes pensamos, ou algo mais generalista, como questões relacionadas com o ambiente, com o futuro, com guerras, são tudo coisas que no dia-a-dia nos passam um bocadinho ao lado porque não nos tocam diretamente, mas quando temos aqueles momentos em que pensamos, bem, isto é o mundo em que o meu filho vai viver, como é que isto vai ser daqui a 30, 40, 50 anos, e sentimos essa responsabilidade. Acho que nenhum de nós se arrepende de ser pai, mas a evolução do mundo e da sociedade às vezes faz-nos pensar um bocadinho nessa responsabilidade. Portanto, acho que é acabar por prepará-los o melhor possível, não só a nível de educação, mas de formação, e dar-lhes as ferramentas para que, se as coisas piorarem, eles tenham a capacidade de ser os resistentes. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu converso bastante com a Jéssica, que hoje em dia é uma responsabilidade muito grande trazer um filho aqui, porque o futuro não se prevê nada, e é um ato também muito egoísta da nossa parte, porque se tivermos em conta que o futuro não é assim tão brilhante como se antevê, temos mesmo que uma grande responsabilidade em criar seres humanos que possam fazer a diferença, não é? É um egoísmo ponderado, porque o facto também de não querermos ser pais pode ser visto como egoísmo, porque senão nós também não estaríamos cá. Portanto, é aqui um equilíbrio, é equilíbrio, sim. E tu, Fernando, ainda não viveste esse momento? Tu tencionas assistir ao parto? Sim, claro, sem dúvida. Vais ver que não te vou dar aqui uns spoilers, mas para mim foi, sem sombra de dúvidas, pode-se dizer que foi o momento mais avassalador da minha vida, sem sombra de dúvidas. Portanto, acho que aconselho a toda a gente. Se desmaiares faz parte, não há stress nenhum. E para ti, o que é que tu achas que será a paternidade? Olha, talvez é um resumo de tudo aquilo que vocês trouxeram, mas também tentar utilizar com esse desafio que existe no mundo, esse mundo maluco, esse mundo doido, talvez utilizar a nossa própria paternidade e maternidade das nossas esposas como um mecanismo de auxiliar para que este mundo doido fique um pouco menos doido e que pessoas com boa formação, boa capacidade cognitiva, intelectual, social, possam oferecer ao mundo outros passos, que não só esses que nos preocupam. Então, deixaria um pouco esse cenário de que é um instrumento da passagem de gerações, do futuro do mundo. Acho que nós temos isso que vocês trouxeram com a palavra responsabilidade. Agora aproveito que estou aqui contigo, Fernando. Que expectativas é que tu tens em relação à paternidade? Ainda agora, antes do parto, que expectativas é que tu tens? Como é que achas que vai ser? Que desafios é que achas que te vai trazer? Porque é importante também ir refletindo sobre essa problemática. Sem dúvida, sem dúvida. Como o próprio podcast de Costas para a Plateia tem um caráter social e de empregabilidade, de cenário, de mercado, eu vou trazer uma perspectiva aqui, passando por esses pontos. Eu não tenho família em Portugal. Então somos eu e a minha esposa. Isso é mentira, tens família sim. Tem o João, a Jéssica e a Bianca. E o Lucas, o Hugo.
nós não temos família de sangue, mas temos irmãos queridos que ganhamos pelo caminho. Então, acho que isso é um ponto desafiador, real, honesto, de que vai ser difícil. Somos nós três e com os amigos que trouxemos pelo caminho. Mas a gente encara tudo isso, tanto a minha esposa quanto eu, a gente encara com tranquilidade. Às vezes meus amigos têm me perguntado como é que está sendo a pré-paternidade? E eu digo, eu não estou dando nem peso a mais nem a menos para um momento que é bonito na minha vida. Então, tenho vivido o momento com tranquilidade. A Lígia também é muito tranquila. É muito difícil chegar a esse ponto de equilíbrio. Aliás, em todos os episódios, a parte da rede de apoio tem sido uma constante e é algo que é fundamental até para o bem-estar dos próprios pais, não é? Porque é muito exigente a parte da maternidade. Eu diria 90% para as mães, 10% para os pais. Mas enquanto casal, se não houver uma rede de apoio que permita os próprios pais terem os seus momentos, não é? Como ainda há pouco tempo eu e a Jéssica temos um fim de semana, como o Tiago e a Marta, que só agora aos 8 meses é que fizeram a primeira viagem, né, de fim de semana pela primeira vez. É muito difícil de lidar. E tu, Tiago, como é que era? Que expectativas é que tu tinhas antes do nascimento do Rafa e agora, 10 anos depois, mudou alguma coisa em relação às expectativas que tinhas em relação a Noah? Sim, claramente. Não só pela experiência, não é? Que é completamente diferente, muda-nos a visão, mas essencialmente porque eu tinha uma idade e uma vida já completamente diferente. São fases completamente diferentes da vida. Na primeira, eu tinha acabado de sair 7, 8 anos de comando de esquadra, muita atividade, completamente dedicado ao trabalho e à minha vida profissional. E foi naquela altura que eu senti, ok, está a chegar a altura de acalmar e de ser pai. Nessa altura também não tinha tanta ligação ao desporto, então a minha vida foi a transição de uma vida extremamente ocupada e completamente dedicada ao trabalho para uma vida mais familiar. Depois acabei por estabilizar e encontrar também outros fatores na vida. Entretanto, agora com a Marta e o nascimento do Noah, já foi numa fase da vida muito mais estável, muito mais, eu ia dizer tranquila, mas não nesse sentido, porque tenho muitas coisas na minha vida muito ocupada e a decorrer, mas no entanto também tenho outra estabilidade e sempre que eu precisar de ganhar tempo consigo dispensar algumas das outras coisas, já tenho tudo em modo automático e portanto a estabilidade é diferente e isso também muda a expectativa. Eu sabia o que era ser pai, não sabia como iria decorrer este segundo filho numa idade mais avançada e com tanta coisa a decorrer na minha vida, mas como nós programámos e planeámos e tentámos estabilizar tudo antes, acabou por ser tranquilo e está a ser espetacular. E só em equipa, não é? Que as coisas é mais fácil de gerir, sim, não é? sem dúvida, senão, sem dúvida. Sozinho, sim. É muito difícil. E tu, Luís, ainda te lembras como é que foram os teus primeiros tempos? Ainda por cima, os teus dois filhotes têm muito pouca diferença de idades, não é? Sim, mas aquela frase feita de que nós nos tornamos outra pessoa depois de sermos pais, eu acho que é mesmo verdade. E eu lembro-me na altura quando a Carolina nasceu, eu também trabalhava em duplo, triplo, trabalhava na VMER, no helicóptero do INEM, fazia formação, trabalhava nos cuidados intensivos, era assim quase que não tinha tempo nem para mim nem para eles, basicamente. E eu lembro perfeitamente de ter mudado de atitude quando eu tinha saídas na VMER, que é o veículo rápido do INEM, quando a chamada era para uma criança, eu ficava outra pessoa. A partir do momento que fui pai... Imaginavas um dos teus filhos, não? Não sei, mas havia qualquer coisa em mim que estava diferente. Não, o sentimento perante aquele... Eu ia na VMER, eu ultrapassava todos os limites daquilo que é condições de segurança. Não, sempre a pensar que era uma criança que estava ali por ser pai, provavelmente, e notei essa mudança. Em relação à paternidade, como o Tiago disse, as expectativas mudaram no segundo filho porque já havia uma certa bagagem na nossa vida, já tínhamos a experiência da Carolina. Eu acho que alguns dos erros que nós cometemos, erros não são erros, são, na altura nós fazemos aquilo que achamos que é o melhor naquela altura, mediante aquilo que nós temos como conhecimentos e experiência. E notei perfeitamente que em termos de ansiedade, de disponibilidade para o Francisco, depois do nascimento, foi completamente diferente. Eu, quanto a vocês, não sei, eu sou uma pessoa, vocês já me conhecem, eu tenho muito pouco medo de coisas na vida, mas que a Bianca trouxe-me uns medos surreais, desde medo de ir à meia da noite e ela estar sem respirar, medo de que lhe aconteça alguma coisa. É uma cena
inacreditável que nasce em nós, e isso acabou por trazer também para mim. Muitas vezes via nas notícias, morreu uma criança, ou morreu não sei o quê, e acabava por desvalorizar um bocadinho, e agora é uma visão completamente diferente. É inacreditável aquilo que nos faz mudar. Um outro tema que eu acho que também é muito importante, e acho que é importante desmistificar aqui, como o Fernando estava há bocadinho a falar, a visão do próprio pai acabou por mudar muito ao longo dos anos, não é? Já não é... Os pais estão cada vez mais, vamos acreditar que estão cada vez mais envolvidos na parte da maternidade e da paternidade. Tiago, como é que tu vês o pai do século XXI? Como é que o definias? Neste momento, e como tu dizias, e eu concordo, acho que cada vez há menos distinção entre pai e mãe. Acho que a responsabilidade está muito mais partilhada, mesmo naquelas tarefas que tradicionalmente eram acometidas às mães e as que não eram aos pais, e nós passamos por isso de certeza todos enquanto crianças. Eu sou muito mais ativo na vida do Noah e do Rafael do que o meu pai era na minha vida, só que era algo que era normal e que agora não é. Portanto, é difícil definir, mas eu acho que o pai deixou de ser só pai na nossa concepção mais anterior e acaba por ser também mãe em muitos momentos. Nós fazemos tudo o que as mães fazem, possivelmente não o fazemos com a mesma regularidade. Não tão bem, isso provavelmente também. Depende. não fazemos obviamente com a mesma regularidade, mas eu acho que isto agora é comum a todos nós, seja ir buscar o miúdo à creche, seja a responsabilidade de ficar com ele durante a noite, quando está doente, de ir a um hospital. Acaba por ser muito, muito equilibrado, e não tem tanto a ver com ser pai ou ser mãe, tem mais a ver se calhar com a atividade profissional e com a disponibilidade de cada um, sendo certo que ainda há uma percentagem grande de famílias com esta concepção mais tradicional de mãe responsável pelas crianças e o pai que trabalha e que é o responsável só por garantir a segurança e o pão e a comida à mesa. Se funcionar, tudo bem, mas acho que nós, pais mais modernos, já não somos capazes de viver nesse sistema. Pelo menos eu... Mas também acho que concordas que hoje em dia, e com esta polarização que a nossa sociedade está a ter, a mãe é-lhe muito mais exigido do que aquilo que é o pai, não é? O pai, se estiver presente, o pouco presente acaba por ser muito mais valorizado do que a mãe, se ausentar um pouco, acaba por ser muito mais crucificada pela sociedade, não é? Sem dúvida. A percepção ainda que é ainda de que a responsabilidade de cuidar da criança é da mãe, ou seja, se o pai falhar acaba por ser algo que é mais aceitável, por assim dizer. Se a mãe falhar, não, é algo que é inimaginável e que é uma irresponsabilidade grande. Mas eu acho que isso depende muito de nós. Eu não sinto, por exemplo, na nossa relação essa diferença, e acho que nas vossas também não. E como vos dizia, tem a tendência da mãe estar mais presente muitas vezes, e em algumas relações tem a ver com a disponibilidade ou não disponibilidade, com a questão ainda das licenças e do gozo das licenças, que ainda está muito mais inclinado para o lado da mãe tradicionalmente e ainda se mantém. E isso depois acaba por manter essa expectativa e essa perspectiva. Mas sim, sem dúvida que em termos de a tolerância ou falta de tolerância social, a pressão é muito maior do lado da mãe, isso não há dúvida. Sim, a censura é muito mais fácil ser realizada à mãe do que ao pai. Eu quando vos convidei foi precisamente por achar que todos nós aqui comungamos da mesma visão. Sem dúvida. E acho que isso é muito importante, irmos desmistificando esta questão da parentalidade, não é? Daquela questão de que o pai, a única coisa para que serve é para levar o filho à bola e que não ajuda nas outras tarefas. Acho que isso, para a própria mãe, é muito importante ter do lado uma pessoa que esteja lá, que faça os turnos noturnos, como ainda há pouquinho tempo tu fazias com a Marta, não é? Para a vida das mães, para elas terem alguma qualidade de vida, é muito importante. Se bem que eu acho que existe uma relação que ultrapassa aqui um bocadinho o natural entre as mães e as crianças e os pais e as crianças, porque, para te dar um exemplo... A mãe é mãe, não é? Mãe é mãe, é incrível. Eu, por exemplo, no início, quando eles eram muito pequenos, havia períodos, sobretudo, nós fazíamos os 2 turnos à noite, portanto havia alturas que ficava eu à noite em casa, havia outras que era a Cláudia, e era comum ela dizer-me que eles tinham dormido mal, porque eu acho que eles bastava respirar um bocadinho com algum som e despertava nela... tem ali uma espécie de um radar, qualquer coisa que a chamava logo a atenção, enquanto que se fosse eu a passar mal a noite ela se calhar nem acordava. Mas é incrível como isso acontece com as mães e com os filhos, e eu estava de noite em casa e dizia que eles tinham dormido bem, provavelmente eles até me tinham chamado e eu é que não fui lá. Tinhas acordado, não é? Bem, para ti, tu dormiste bem, eu dormi e eles provavelmente também, porque eles depois perceberam que estavam comigo e se calhar não existiram. Mas é incrível. A ti, como é que tu vês aqui o pai do século XXI, Luís?
Eu partilho da opinião do Tiago. Eu acho que é um pai presente em todas as atividades, em todas as etapas do crescimento da criança, sobretudo o facto de estar presente e partilhar estas responsabilidades com a mãe, não só o ir levar à bola ou ter aquela postura social que existia antigamente, mas ser, como o Tiago disse, é pai e mãe, é uma equipa que está ali e partilhar essas responsabilidades eu acho que faz toda a diferença. E mesmo para as crianças, elas sentem isso. E tu, Fernando, que visão é que tu tens? É essa visão que também queres fazer com a Lígia, com o Daniel? Sem dúvida. E gostava de partilhar um caso muito marcante sobre a sociedade, o que é o pai e a mãe do século XXI. Um dos meus sócios é uma das pessoas mais queridas e doces e firmes que eu já vi. E ele optou por parar 2 anos da vida profissional para tomar conta da filha, para que a esposa pudesse ir voar profissionalmente. Ela trabalha no organismo internacional, né, das organizações mais importantes do mundo, na Suíça, e ele optou e disse: o que são 2 anos na minha vida? Vou trabalhar até os 70 e vou ser feliz e vou apoiar a minha esposa. Então, ele é um exemplo que eu carrego muito do que é abdicar e fazer combinados e conversar e partilhar momentos. Como o Thiago mencionou um pouco do ritmo, o Luiz mencionou um pouco do ritmo do trabalho, né? Como é que era antes o ritmo do trabalho. E isso tem sido um marco também para mim, já há 1 ano, mesmo antes de ser pai. Ser mais produtivo, ser mais esperto, trabalhar menos, trabalhar melhor, estar em casa, parar cedo, ir para a praia. Então, isso tudo tem sido um grande marco, né? A minha esposa trabalha num fuso horário diferente e isso nos dá muita alegria e muito pensamento positivo para o que vem a seguir, porque nós dois podemos ter ótimos tempos de qualidade com o nosso filho. Vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro, mas de forma inteligente. De forma inteligente. Não vou abrir mão. Sei o quanto eu fico ansioso, se eu errar a mão no planeamento. Então vamos planejar direito, vamos planear com tranquilidade. A gente sabe que é estresse, vocês são pais, vocês sabem como é duro, não existe o planeamento. Então, encarar com essa tranquilidade de cabeça aberta. Se a Lígia quiser voar profissionalmente e precisar de mim, eu estou lá, minha carreira é muito menos importante do que o Daniel. Isso tem sido um fator importante. Antes dele nascer, isso já está muito claro para mim há um tempo. Mas é algo que certamente vocês todos concordam, que é, num casal é muito difícil os filhos ficarem no meio de 2 pessoas que queiram almejar carreiras altas, porque acho que tem que haver aqui um equilíbrio grande. Se não há um suporte, é muito difícil para a outra pessoa atingir uma carreira. Ou se os dois pais tiverem como objetivo subir o mais alto possível na carreira, é muito complicado. O que é que tu achas, Tiago? Concordo totalmente. Alguma das partes vai ceder e vai sofrer, seja uma das 2 carreiras ou seja a criança. Portanto, os pais que querem fazer isso, e eu conheço alguns exemplos, acabam por ter os miúdos 8, 10 horas sempre afastados deles durante o dia e todos os dias, seja com amas, seja com os avós, seja ir levar cedo e buscar tarde às creches. Portanto, acaba por se perder muito. Aquilo que é importante, acho que é o que acabámos de ouvir, é trabalhar não mais, mas trabalhar melhor, criarmos limites e termos quase uma agenda, não querendo pôr os nossos filhos como uma tarefa diária, mas ter espaço na nossa agenda diária para estar, simplesmente estar. Desligar dos telemóveis, desligar um bocadinho da responsabilidade profissional. Obviamente, se tivermos alguma coisa mais importante, não deixa de estar aqui a pairar, mas termos aquele espaço reservado como se estivéssemos numa reunião. E eu faço isso, eu, pelo menos 2 dias na semana em que vou buscar o Noah à creche. Desde que eu vou buscar até eu deitar, eu não faço nada de trabalho. Seja quem for que me ligue, simplesmente não atendo. São ali 3 horas e meia, que é o meu tempo com ele, sem a presença da mãe, porque depois tenho obviamente o resto do tempo, fim de semana, sextas-feiras, etc., em que estamos os 3, mas eu acho importante manter esse tempo. Portanto, eu diria que é saber gerir o tempo de forma um bocadinho mais inteligente, porque temos alguém que depende de nós, e se nós queremos chegar daqui a 1, 2, 10 anos e não olhar para trás com arrependimento de devia ter estado mais presente, devia ter aproveitado mais, nós vamos sempre sentir isso.
sentimos sempre que podíamos estar mais, podíamos ter estado a brincar mais, estar presentes em mais momentos, mas se pelo menos tivermos ali aqueles períodos da semana em que conseguimos de forma regular estar com ele desligados do mundo, acho que é o mais importante. E tanto eu como o Tiago somos control freaks do planeamento, e o planeamento acho que faz muita diferença em termos de horários, em termos de aproveitamento. Acho que esta parte de trabalhar cada vez mais inteligente é muito importante para aproveitar o máximo tempo com a família. Já temos vidas tão aceleradas, não é? Em que o trabalho é tão exigente, se não tivermos aqui mecanismos que nos permitam estar de forma mais leve com a família, acaba por ser muito, muito exigente. Luís, como é que tu olhas para o papel da mulher na maternidade? Há bocado estavas a dizer que elas têm um papel muito especial e um poder muito especial, mas como é que tu olhas para ela no centro da maternidade? É assim, a melhor palavra que eu posso utilizar para descrever a maternidade e a mulher nesse papel é a superação. E os exemplos mais próximos que eu tenho de mim é a minha mãe, obviamente, e a Cláudia como mãe dos meus filhos, e eu não tenho palavras para descrever a gratidão por ter estas duas mulheres perto de mim, porque elas superam tudo aquilo que eu achava que era possível fazer. Elas movem mundos e fundos para garantir aquele pequeno miminho para as crianças, aquela, como o Tiago estava a dizer, aquele momento em que está só presente, e eu sou muito grato porque elas, no fundo, fazem isso naturalmente, e eu não tenho palavras para descrever aquela superação que elas fazem, tanto por mim como por eles. E tu, Fernando, o que é que tu achas que vai ser o papel da Lígia na maternidade? E da mulher, em geral? Eu não tenho nem coragem de dizer nada depois das palavras do Luís, que acho que ele foi bem, foi fundo, e concordo fortemente com o que foi dito, e basta olhar para as nossas mães, nossas avós e para as pessoas que nos cercam, né? A Jéssica, que eu vejo como mãe, é um papel extraplanetário, é outra visão, o que as mães são capazes, o que as mães oferecem aos seus filhos. Eu não sei se a gente, como pai, tem condições nem de opinar. Porque, sabe, assim, eu me sinto desconfortável quando eu olho para trás e vejo tudo que a minha mãe fez por mim, tudo que a minha avó fez por mim. É inacreditável. A palavra que o Luís usou do mimo, o miminho, é incrível. Eu às vezes lembro da minha mãe tomando nota mental e executando uma coisa que eu já tinha esquecido como aluno, e ela lembrava do dia de levar as notas para a escola, de levar os valores para a escola. Eu não conseguia entender como é que ela fazia aquilo. Então, é maravilhoso, assim. Eu só tenho para agradecer minha madrinha, todo mundo que foi cercando ali nesse papel de mãe. E eu acho que existem muitas pessoas aí fora que não são mães e levam esse amor ao mundo. E isso é incrível. Madrinhas, tias, parceiros de trabalho, funcionários. Eu acho que esse amor que muitas mulheres têm condições quase que inatas de espalhar é lindo de ver. Então, é desconfortável opinar. E tu, Tiago, juntas aqui algumas considerações? Não muito, eu estava a ouvir o Luís falar e a pensar exatamente no mesmo. É incrível, é a superação e a transformação. E eu isso posso falar mais, por exemplo, em relação à Marta. Isso era spoiler da próxima pergunta, mas podemos já começar. Basicamente isso. O que achas basicamente que é aquilo que muda nas pessoas. E eu, a Marta, e tu conheces, pronto, é uma excelente pessoa, não é? A minha companheira, mas sempre foi muito distraída, um bocadinho centrada nela própria. Acaba por ter, apesar de não ser a filha única, tem muitas características de filha única. Eu que venho de 3 irmãos e de colégio militar e de internato, tenho uma visão completamente oposta e uma postura completamente oposta. Posso dizer que essas pequenas coisas que depois são muito significantes na vida de uma pessoa mudaram completamente. Responsabilidade, a gestão a nível de casa, a gestão dos horários, a responsabilidade do miúdo. Planeamento ainda precisa de melhorar, mas pelo menos a gestão da agenda e a definição de prioridades e o passar claramente o outro para a frente do próprio, isso mudou completamente na Marta, e eu noto muito, e é um bocadinho o que o Luís estava a dizer, a parte emocional e até
muito influenciada pela parte hormonal das mães, faz com que elas sejam muito mais sensíveis e muito mais despertas para as questões das crianças e do bebê do que nós. Nós, pelo menos eu, sou muito mais racional, a minha parte emocional não é tão sensível ou tão à flor da pele, e eu notei que a Marta nisso mudou muito. Pronto, e eu acho que essa superação e transformação é impressionante. E eu, como estava a dizer, o Luís estava a falar, eu estava-me a lembrar, por exemplo, da minha mãe, que a tirar um curso na faculdade, foi mãe de 3, no primeiro ano, no terceiro ano, no quarto ano, e fez o curso em 5 anos na mesma. Né? E a seguir foi dar aulas e tinha-nos e levava-nos para a escola. Eram outros tempos, é verdade, e o meu pai tinha muito aquele papel que nós falávamos, é militar, estava fora a ganhar dinheiro para conseguir ter 3 filhos. E depois, com a idade, nós vamos avançando. Colégio militar, porquê? Neste caso, pupilos do exército, para ver se a minha mãe, que estava sozinha cá, como o meu pai andava em missões fora, aliviava, mas ela nunca o quis. Sempre foi mais pressão dos meus tios e do resto da família, porque achavam que era uma coisa boa para nós, para mim e para o meu irmão, e porque também percebiam que a minha mãe, estando sozinha cá, difícil, a maior parte do ano, era complicado. Pronto, isso acabou por aliviar um bocadinho, a nível de educação foi bom, aliviou o papel dela, mas algo que ela não queria que acontecesse, porque mãe é mãe e ela não se importa de ficar com os 3 miúdos e escola, e pronto, é o papel da mãe, penso que resume-se a isso. E tu, Luís, há uma Cláudia antes de ser mãe e outra depois de ser mãe? Claro que sim. E o que é que notaste em termos de características que mudaram mais? isto que o Tiago estava a dizer, eu acho que é das principais características, acho que a sensibilidade fica mais apurada. E quando eu estava a falar daquelas alterações que eu senti em mim, acho que com a Cláudia foram potenciadas ainda mais, porque é uma Cláudia mais emotiva, é uma Cláudia que perante uma notícia e nós hoje vivemos uma notícia trágica, não sei se ouviram falar no Texas, mais um massacre. E estamos a falar de 14 crianças de uma escola primária que foram brutalmente assassinadas, e todas estas notícias que se calhar antes nos impactavam, mas não causavam aquele baque, não é? Hoje são coisas completamente diferentes de encaixar, não é? E a Cláudia, esta transformação, acho que a tornou uma melhor pessoa, uma melhor mulher e, apesar de todos os desafios, uma melhor esposa também. E é a minha companheira e é isso tudo. Eu, por acaso, também eu estava aqui a ouvir aqui as palavras do Tiago e também a rever-me que a transformação que a Jéssica levou é algo transcendental. Ela já era uma pessoa sempre a pensar nos outros, mas foi para um nível, se havia, não sei como é que é, o mais infinito, alguma coisa assim do género, lembrar daqueles tempos. Acho que a capacidade que as mães têm depois de meter o filho ou a filha acima de tudo é simplesmente inacreditável. E essa atenção, esse sentimento, aquele feeling de sentir que está doente ou por isto ou por aquilo, mesmo antes de nós termos essa noção, é maravilhoso. Sim, eu acho que a maternidade potencia aquilo que as mulheres já têm de melhor, e aquilo que já era bom acaba por ficar ainda melhor. Melhor. Perfeito. E tu, Fernando, já viste alguma mudança na Lígia, mesmo antes de ainda ser mãe? Acho que tem muito a ver desse ponto que você trouxe da Jéssica. Já é alguém que olha o mundo com bons olhos, que quer doar e ajudar, e vejo muito esse exemplo da Jéssica nessa próxima transformação. Vejo mesmo, de verdade, indo nessa direção. Luís, o que é que ser pai mudou na tua vida? Tanta coisa. Faz-nos aí um pequeno resumo. Já és pai há 12 anos. Nestes 12 anos, o que é que impactou na tua vida? Eu acho que foi o Tiago que disse que é o sentido de responsabilidade, de termos ali alguém de que nós somos responsáveis. Foi das principais alterações, e foi, se eu olhar para trás, assim como a Cláudia era outra pessoa antes da maternidade, eu sou outra pessoa também depois da paternidade. A responsabilidade, o sentido de querer fazer o melhor por eles, o alterar, e vocês já há pouco estavam a falar de carreiras, a minha carreira profissional, eu sinto que a alterei em função do bem-estar deles. Eu mudei há coisa de 2-3 anos o meu percurso no hospital, agora trabalho num bloco operatório, deixei de fazer aquilo que eu mais gostava em termos de enfermagem, que era a emergência pré-hospitalar, era aquilo que me dava mais gozo.
sim, mas fiz essa alteração porque percebi que não estava a ser benéfico para eles, porque ao trabalhar tanto e trabalhar por noite, eu sentia que o tempo que eu tinha com eles não era tempo útil, não estava com a minha disponibilidade a 100%. Eu sentia que se calhar estava mais rabugento, não tolerava tanto algumas coisas, e acho que todos nós passamos por algumas fases deste género, mas eu sinto que mudei a minha carreira em função de ter tido essa tomada de consciência. E a Cláudia é a mesma coisa. A Cláudia, aquilo que ela mais gostava de fazer era partos, ela é enfermeira parteira, e ela deixou de fazer isso também em função dos miúdos, e portanto é este nível de abdicar e de fazer coisas pelos nossos filhos que eu acho que muda em nós. Eles estão à nossa frente, o resto nós tentamos dar a volta. E tu, Tiago? Essencialmente algumas rotinas, não, felizmente com a disponibilidade também que a Marta tem e com a minha também flexibilidade de horário, acabo por não ter que mudar muita coisa. Obviamente estas questões mais emocionais, de postura, de responsabilidade alteram-se um pouco, as prioridades mudam, mas felizmente tirando algumas rotinas, acho que conseguimos equilibrar. Consigo continuar a fazer desporto, obviamente não ao mesmo nível nem com a mesma disponibilidade para treinar. Consigo continuar a fazer a minha atividade profissional mais ou menos como fazia até agora, porque os últimos anos também já estava numa função relativamente tranquila. Mudo um bocadinho a rotina dos horários, é algo que eu não fazia antes, ou pelo menos nos últimos tempos, que era trabalhar muito cedo. Agora tento sempre às 6h30 estar pronto já a trabalhar, para aproveitar o final do dia com eles. Portanto, mudei basicamente algumas rotinas, e em termos de relação, o que não acontece com muita regularidade aconteceu connosco. A nossa relação ficou muito melhor com a presença do Noah. Isso não me aconteceu na altura do Rafael, mas está a acontecer agora, porque tem a ver um bocadinho também com a tua primeira questão. Eu e o Luís abordámos a questão do mesmo modo, temos mais experiência, a responsabilidade é a mesma, mas a ansiedade, que a preocupação e a responsabilidade nos causa é completamente diferente. E a maturidade, então, não é? Também já tens outra maturidade em termos de idade. Conseguimos aproveitar muito melhor os momentos porque lidamos melhor com as preocupações e a ansiedade, e isso acaba por não criar tanta fricção no casal, porque nós acabamos por saber lidar melhor com os temas e aproveitar as coisas boas e não dar tanto valor nem perder tanto tempo com as coisas menos negativas ou que o podem ser. E tu, Fernando, o Daniel, já te ensinou alguma coisa ainda sem estar aqui connosco? É muito provável. Essas reflexões que você trouxe, que o Tiago e o Luís trouxeram, elas acabaram sendo antecipadas de alguma forma. E para mim é um desafio positivo, que é tentar perceber de forma antecipada, consciente de que nada desse meu pensamento vai funcionar. Então, chega a ser engraçado. Eu tô tranquilo, a Lígia tá tranquila, a gente é bastante sossegado. A gente tentou mudar a nossa vida antecipadamente, isso eu acho que foi muito bom. A gente tá muito mais leve, não se preocupa tanto. Tudo vai dar certo, tudo sempre dá certo, a gente está acostumado a trabalhar, então esse problema, essa dor eu não tenho. Mas eu tô super curioso, sabe? Tô super curioso para poder contar esses casos que vocês estão a contar agora. Então, tudo que eu disser não vale. Sabe? Tudo que eu trouxer não vale. Então, tá muito bom. Assim, eu tô feliz de estar aqui ouvindo essas perspectivas. Me faz bem. Porque, e todo mundo que está ouvindo e vendo, porque todos os três comentaram de medo, ansiedade e erros. E é muito bom. E eu acho que nós, como homens, temos mais obrigações de partilhar essas coisas, de dizer o que é duro, o que dói, o que, né, a gente brinca, chora no banho. Já chorou no banho, todo mundo já chorou no banho. Então, acho que é honesto e dentro do que o Thiago trouxe também desse equilíbrio racional. Eu também levo a vida muito nessa linha e eu acho que vai ser desafiador. O que casar o entendimento da emoção, dos hormônios das mulheres com essa racionalidade e com o amor absurdo que eu tenho certeza que vocês sentem pelos filhos. Então, estou numa posição curiosa aqui ouvindo vocês. Agora vou aqui começar aqui pelo Tiago. Já aprendeste algo com o Rafa e com o Noah?
Já, muito. Especialmente agora nesta fase com o Noah, que é mais recente, tenho aprendido muito. É uma generalidade, nós aprendemos a ser melhores pessoas, ponto, com as crianças, pela genuinidade das crianças, pela honestidade das crianças, pela forma como elas veem o mundo e veem coisas simples. E vocês, o Luís já passou de certeza, e tu vais passar muito, Fernando, e tu também com a Bibi, que é às vezes as reações e as saídas que eles têm perante coisas que para nós são banais e que nós nunca vimos da mesma forma, fazem-nos realmente ver melhor ou ver o mundo de outra forma e tornar-nos muito mais positivos. Paciência também. Eu já sou uma pessoa calma e paciente, e tu conheces-me, não me exalto, ponto. E com uma criança, e às vezes nós temos muita sorte, mas estou a olhar para ti e a pensar, uma noite, 2 noites, 3 noites começa a ser desesperante, e o nosso nível, a nossa capacidade de controlar as reações é complicada. Nós temos muita sorte nisso, mas é algo que às vezes quase nos leva ao desespero. E eu imagino quem tem crianças que não dormem e que estão constantemente a chorar e a acordar de hora a hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, começa a ser desesperante. É um grande desafio. E não temos muito controle. Mas com o Rafael então aprendo muito, porque ele é um miúdo que gosta de aprender, gosta de explorar, gosta de testar. Felizmente não tem comportamentos muito negativos ou comportamentos, apesar de estar a entrar numa pré-adolescência, não os tem, mas tem reações muito engraçadas e coisas que me fazem aprender e evoluir, e eu gosto de aprender com ele como gosto de lhe ensinar. Uma das coisas que agora estava a lembrar-me, as palavras de há bocado que tu disseste, é que de facto vermos na criança reações que são nossas faz-nos pensar 2 vezes antes de tomar aquela reação novamente, e acho que isso é uma das grandes aprendizagens que levamos de ser pai, perceber que qualquer atitude que nós temos acaba por ter um reflexo inacreditável na criança. A Bianca tem 1 ano e 8 meses e ela já chega ao pé de mim e tira-me o telemóvel da mão. Papá, sai. Uau. Agora sou eu. Isso é inacreditável. E esse ritual que tu tens, que é fantástico, que é uma das minhas grandes lutas, acho que é maravilhoso e sem sombra de dúvidas um grande desafio nos dias que correm. E tu, Luís, aprendizagens que os... Muitas e diferentes, porque são 2 crianças completamente diferentes. A Carolina também já está na pré-adolescência. E elas crescem muito mais rápido que os homens. Muito rápido, e não tem nada a ver em termos de desenvolvimento. Noto que, por exemplo, o Francisco foi um miúdo que muito cedo começou a andar de bicicleta sem apoio de rodinhas. A Carolina só o começou a fazer quando tinha 6, 7 anos, e as experiências que eles me têm proporcionado em termos de aprendizagens são completamente diferentes. A Carolina é uma miúda super responsável, que se dedica à escola. O Francisco odeia a escola, quer é jogar a bola, o que ele me solicita mais é físico. Ele quer que eu vá para a rua brincar com ele, é andar de bicicleta, jogar a bola. Eu peço para estudar com ele e aquilo é uma tortura. A Carolina, eu tenho que controlá-la para ela parar de estudar um bocadinho, vamos apanhar ar. São experiências completamente diferentes, e eu acho que isso também torna a experiência da paternidade mais rica e mais desafiante ao fim e ao cabo, porque são 2 crianças completamente diferentes, e eu acho que em cada fase, e acho que o Tiago também nota isso, quando nós pensamos que já passou a pior fase, vem outra a seguir que ainda é mais desafiante. A Carolina agora está na pré-adolescência, começa a ter outro tipo de conversas comigo em termos relacionais e emocionais, e está a ser um processo muito desafiante para mim, mas é super enriquecedor. E tu, Fernando, já algo que tu tenhas sentido que mudou? Alguma aprendizagem com ele? Acho que ainda é muito cedo, esta pergunta talvez não seja fácil. Vou usar o meu lado mineirinho lá do Brasil e vou pular essa pergunta. Vamos, segue a roda. Estamos a chegar aqui ao fim aqui do nosso podcast. Chegamos aqui ao momento Cuspe na Testa, que é o momento aqui da nossa 2ª temporada, que basicamente é aquele momento em que fizemos algo que tínhamos dito que nunca íamos fazer antes de ser pais. Já tiveste algum desses momentos, Luís? Já. Eu e a Cláudia, acho que podemos partilhar este momento, que foi... eu lembro-me de ainda não ser pai e olhar para alguns amigos e algumas relações, e uma das coisas que me fazia confusão era
os filhos de alguns amigos meus terem comportamentos completamente diferentes com os avós. E isso era uma coisa que eu e a Cláudia dizíamos: nós com os avós, esquece, eles vão ter que fazer aquilo que... Igual a nós. Igual a nós, a educação é nossa, nós vamos... E eu rapidamente desisti desse paradigma. Aquela coisa os pais educam, os avós deseducam, é mesmo verdade, mas isso também lhes traz muita coisa boa. A ligação filhos com os é incrível com os avós também, é maravilhosa. incrível. E tu, Fernando, já tiveste alguma coisa que já mudou nestes 8 meses, quase 9 meses de gravidez? Alguma ideia que tu tinhas que entretanto já abandonaste? Uau! Eu acho, eu creio que a gente vai viver 10, 12, 15 experiências de cuspe na testa em 3 meses. É muito provável. Sabe? Sim. Pelo cansaço, como o Thiago disse, eu já visualizo o que vai acontecer. E isso é muito engraçado. Acho que o uso do telemóvel é algo que a gente vai tentar maneirar, tentar maneirar da criança, porque nós já não usamos muito, mas da criança, aquela coisa do descansa aí. Como é que vai ser quando a gente tiver as 4 noites sem dormir e o que vai oferecer? Então, eu sei que a gente pode marcar daqui 2 temporadas, eu vou contar os casos aí do Luiz, do Thiago e o seu, com 15 cuspes na testa e no olho. E tu, Tiago, e há alguma aventura que estás a partilhar connosco? Com o Noah, não muito ainda. Felizmente ele... aquelas coisas que nós dizemos sempre, vai sair da nossa cama, vai sair do nosso quarto ao X tempo. Temos que cumprir tudo, ele tem-se portado bem. Coisas mais pequenas, às vezes dar-lhe aquela bolacha de conforto só para estarmos a aproveitar e fazer alguma coisa. São algumas das coisas que nós dizíamos que não íamos fazer e fazemos. Às vezes dar aquele biberão de leite extra durante a noite que ele não precisa, mas nós sabemos que vai acalmar e vai ajudar a adormecer. Coisas assim mais pequenas. Com o Rafael, ele também foi assim, um bebê sempre super tranquilo, foi tudo fácil, também tivemos essa sorte, as transições de cama, as questões de comida, sempre foi impecável. Eu também nunca tive aquela ideia de fazer o que me fizeram quando eu era pequeno, só sair da mesa quando acabar de comer, etc. Sempre fomos mais intencionalmente liberais em relação a isso, portanto acabámos por não ser um cuspe na testa, por assim dizer. Em relação à utilização de equipamentos eletrónicos, aí sim, aí dou completamente a mão à palmatória, porque consegui aguentar durante 7, quase 8 anos. Depois, a partir de uma certa altura, vem o tablet, depois vem a Switch, depois veio o telemóvel. Conseguimos, já era o único quase da turma dele que não tinha telemóvel, só quando foi para o 5º ano, pronto, ainda aguentámos. Mas agora as coisas já estão num modo tal que, até para nós, e porque acaba por ser, a realidade é diferente social, e os miúdos neste momento, se não jogarem, se não conhecerem as realidades atuais, são info-excluídos, exatamente. Mas depois nós acabamos por nos aproveitar disso e dar-nos jeito muitas vezes. O Rafael, como o Kiko do Luís, quer ir para a rua, quer ir correr, quer ir jogar, e eu às vezes chego extenuado e já fiz o que tinha a fazer, e eu sei que a única forma dele não ser exigente em relação a isso é se eu permitir ou fingir que não vejo, que ele vai para o computador ou vai para o telemóvel. E pronto, aí acho que é capaz de ser a minha maior falha, tem a ver com o deixá-lo o tempo demais ligado às tecnologias. Controlo um bocadinho, sei também as coisas que ele faz, mas não sei que muitas vezes não é profícuo, não é produtivo, não é o melhor para a educação dele, mas com outro bebê, com o trabalho, com tudo, acaba por ser um equilíbrio. E nós temos que nos permitir ser humanos, não é? Acho que é aquela coisa que nós temos antes da paternidade, de tentar ser perfeito, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo controlado, e depois vem a vida. Nós temos que nos permitir que nós falhamos enquanto pais, nem tudo é perfeito. Quantas vezes, isso depois também depende muito do feitio do próprio bebê, não é? Se levamos a criança para jantar fora 10 vezes, e se ela 10 vezes vir ao prato do avesso, se calhar vai haver ali à 11ª uma ligeira tentação para dar o telemóvel, e aí acaba por ser... Eu também, até agora, com as telas, com a Bianca, ela própria também não gosta, nunca foi habituada a isso, ela não vê televisão, não está agarrada ao telemóvel. A única coisa que já pede o telemóvel é uma fotografia, gosta de se ver, é engraçado. Mas acaba por ser praticamente zero o consumo de telas, e isso era uma coisa que nós gostávamos de tentar manter o máximo possível enquanto conseguirmos manter. Mas há outras coisas que muitas vezes há uma coisa importante que eu estou a tentar fazer com o Noah, que é, muitas vezes os nossos miúdos atualmente não sabem brincar sozinhos, como nós sabíamos,
E então eles refugiam-se muito nisso, estão constantemente a pedir-nos para brincarmos com eles e nós sentimos essa pressão. Mas eu recordo-me perfeitamente de brincar muito sozinho, do meu irmão do Gonçalo, que vocês conhecem, brincar muito sozinho, ou brincarmos um com o outro, mas entretínhamos facilmente sozinhos, a brincar a apanhar bichos, a jogar às caricas, a jogar com pedras, e os miúdos agora não sabem fazer isso. E isso é muito responsabilidade nossa, e mais até responsabilidade das mães, porque não conseguem ver os bebés sozinhos. Eu noto já isso um bocadinho no Noah, muitas vezes ele está entretido a brincar, e as mães ou as tias têm muita tendência a ir para o pé, coitado do bebê, está sozinho. Mas isso depois, com o passar do tempo, faz com que ele não saiba estar sozinho. Nós não criam personagens imaginários, não conseguem brincar tempo sozinho com brinquedos. Então, onde é que eles Se vão apela também à refugiar? criatividade, não é? Do próprio bebê. Quando tiverem 7, 8, 9, 10 anos, vão se refugiar depois. E é o que o Rafael muitas vezes me diz: não tenho nada para fazer, não tenho ninguém para brincar. E nós achamos que isso é responsabilidade nossa do momento. Ok, temos de nos dedicar mais e dar mais tempo e brincar com eles, mas se calhar é responsabilidade nossa não do momento, mas foi há 4 ou 5 anos atrás, quando não os deixámos estar sozinhos a brincar e quisemos estar demasiado em cima deles. E eu sinto isso um bocadinho também como... São falhas no processo da educação que nós também vamos aprendendo. Mas é importante conversar sobre elas, é importante ir falando e é importante partilhando. Isso era uma questão que, por acaso, é muito raro estar atento a essa questão e é muito pertinente. Vou aproveitar para discutir com a Jéssica depois no final, quando este podcast sair. Uma boa discussão. Ótimo tópico. Ótimo tópico. Vamos aqui com 1 hora de conversa, praticamente, 56 minutos. Tem sido incrível. Aqui cria expectativa e a expectativa está claramente a ser cumprida. Não sei se querem deixar, vão claramente querer deixar aqui uma mensagem final. Começa aqui pelo Fernando, uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes, Fernando. Claro. Primeiro, obrigado ao João e à fábrica e todos os apoiadores, ao Luiz e ao Thiago, né? Acho que o nível da conversa foi muito bom, divertido e profundo ao mesmo tempo. Então, quem está em casa, no trabalho, no trânsito, nos ouvindo neste momento, que também leva essas reflexões adiante, né? O Thiago trouxe um ponto aqui que estava meio de lado. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso. Riquíssima discussão. Então, eu queria trazer mais um agradecimento a todos vocês pelo tempo, pela partilha de situações profundas e engraçadas e incentivar o De Costas para a Plateia a continuar com boas discussões. Mas agradecer a vocês todos pela ótima conversa e que todos reflitam e conversem adiante com seus amigos, com a sua família e com a sua esposa. Muito obrigado, Fernando. Aliás, essa reflexão é uma das coisas que eu tenho falado aqui ao longo dos episódios. Um dos grandes objetivos era, se conseguirmos mudar uma mentalidade com um dos episódios, para mim está a ganho o objetivo aqui do podcast. É mesmo esse, conversar sobre temas que não sejam tão a miúdo de conversar, que não sejam tão presentes, e muitas vezes é preciso parar e é preciso conversar sobre eles e tocar sem grandes firewalls pelo meio, como nós estamos a fazer aqui, com frontalidade, com amizade, com boa disposição. Então, Luís, uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. É uma mensagem de agradecimento a ti por mais um convite para estar aqui contigo neste. Terceiro, já pagas a conta da luz na EDP. É mais cara que tenho lá em casa. E utilizando uma coisa que o Tiago disse ainda em off, que isto parecia já o show do Joe Rogan, é dizer que tu és o próximo Joe Rogan, Tuga. Vamos ver se aparece aí algum grande patrocinador que queira pegar aqui no De Costas para a Plateia e passá-lo aqui para o outro nível. Espero que sim, e desejo-te o maior sucesso com este projeto. Muito obrigado. Pelo menos já foi uma evolução grande, não é? Desde a primeira temporada para agora, o equipamento mudou, os apoios também mudaram. Estamos aqui a gravar aqui na fábrica, um sítio com um cheiro maravilhoso a café, onde tivemos a oportunidade de beber aqui um cafezinho antes, de falar aqui uns com os outros e de confraternizar e de partilhar a amizade, que para mim é o grande objetivo aqui deste podcast. E tu, Tiago, uma mensagem final? Muito sucintamente, boa sorte para a futura paternidade. Obrigado. Fernando. Boa sorte também a ti, Luís. Estás com uma pré-adolescente rapariga, portanto, muito boa sorte. Eu tenho a sorte de ter 2 rapazes, isso vai ser bom. O Daniel vai tirar algumas dores de cabeça. João, obrigado pelo convite. E deixar só uma palavra final. Um obrigado às mães, às nossas, às que nos estão a ouvir, às mães dos nossos filhos especialmente. E também uma palavra de alento aos futuros pais e a quem tem dúvida de ser ou não pai. É uma experiência única, é como o Luís dizia, é o nosso legado, é aquilo que nós vamos deixar no mundo, mas quem quiser ser pai tem que perceber que isto é uma responsabilidade não de 1 ano, 2 anos, é uma responsabilidade para a vida, e que não pensem que se podem imiscuir da responsabilidade porque ela vai ficar para a mãe, e como nós falámos, a sociedade ainda vê a mãe como último reduto, mas não, o pai quando assume
a paternidade, têm que a assumir para a vida. Portanto, se tiverem essa capacidade, sejam pais, sejam felizes. Se não tiverem, não faz mal, pensem noutra coisa, podem ter um cão. Ou um gato. E a mim resta-me agradecer a Tiago, Luís, Fernando, por uma conversa simplesmente maravilhosa, como a expectativa que eu tinha. Agradecer aqui o vosso tempo. Foi muito fácil de encaixar, atendendo aqui às nossas agendas, que são bastante complexas. Isto é sempre um exercício complicado. Temos que, não só a minha agenda, a agenda dos convidados, a agenda daqui do Tiago, tem sido incansável aqui connosco, aqui na produção vídeo e no apoio aqui ao podcast, e agradeço-vos aqui este bocadinho que tiraram aqui connosco. Agora merecemos ali a nossa bifana do pão. São já 9h44, já estamos nós cheios de fome. Eu e o Tiago não almoçamos, já não comemos nada desde a hora do almoço. Presumo que o Luís também, que teve hoje a cozer estômagos, Bem pouco. Acredito também não tenha tido grande vontade de comer, não é? Atendendo aqui a Isso já tarefa não que me ia ter. influencia. Pronto, até ao final ele já está à prova de bala. E portanto agradecer a todos aqui. Foi uma temporada incrível, uma temporada com um feedback maravilhoso. Acho que era muito importante, e para mim também era muito importante, fazer esta homenagem às mães, mas também não queria esquecer os pais aqui neste processo da maternidade tão importante que são. E esta mudança de paradigma, esta mudança de mentalidade é fundamental que aconteça e que vá evoluindo cada vez mais, no sentido de sermos um apoio cada vez melhor e maior para as mães. E deixo aqui uma mensagem também aqui aos nossos ouvintes por acompanharem aqui o nosso podcast. Já sabem, se nos ouvirem através do Spotify, aproveitem para nos dar uma notinha generosa, coloquem lá a setinha do rato nas 5 estrelas, uma vez que nós imaginamos imensa essa forma de apoio. E são a mensagem final aqui da nossa segunda temporada. Voltaremos em breve com outros assuntos, outros convidados, outras conversas com o Luís para pagar aqui a conta da EDP. Vai ser o terceiro episódio, portanto não vai escapar desta. E continuem connosco no nosso podcast De Costas para a Plateia.